Sinceramente, eu não entendo como muitos cabeleireiros demoram tanto para fazer um moreno iluminado. Hoje eu vou te mostrar uma técnica bem simples, que em menos de 15 minutos você vai conseguir montar um cabelo inteiro. E para iniciar essa técnica, vamos de divisão clássica, né? De orelha a orelha e vou trabalhar todo o quadrante. Gente, essa técnica, essa divisão, na realidade, eu uso para quase todos os cabelos que eu faço. Por quê? Eu gosto de ir moldando as técnicas de acordo com a necessidade no meio do caminho. Não adianta eu fazer várias divisões, sendo que alguns clientes têm cabelo a mais, outras têm a menos. Às vezes eu vejo que tem necessidade de fazer mechas mais largas em um certo local, né? Outros não. E a gente vai começar essa técnica com zigue-zague. Ela vai ser feita toda em técnica de zigue-zague. Da mesma forma que eu estou mostrando aí no vídeo, vejam só. Eu estou usando um zigue-zague médio, nem muito profundo, nem muito pequenininho demais, é um zigue-zague médio. E a técnica que a gente vai usar para iriçar esse cabelo vai ser a de vaporização, porque eu vou necessitar que esse cabelo esteja desembaraçado. Se eu fizer a técnica de iriçado, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir um cabelo altamente embaraçado e isso vai fazer com que venha dificultar muito no próximo passo dessa técnica, que é um passo super importante. Vou aqui aplicar o descolorante em toda a região do cabelo, preservando um pouquinho da raiz, porque eu quero trazer suavidade e fazer uma passagem de cor logo de cara. Eu não quero usar esfumado nesse cabelo. Então perceba que quando eu estou próximo da raiz, né, eu uso o pincelzinho na vertical para que ele dê só uma leve sujadinha próximo à raiz. Aqui eu estou usando descolorante na proporção de 1:2. De preferência eu uso descolorante branco. Quando a gente vai trabalhar com moreno iluminado, você vai ter que usar um descolorante branco para que você não venha a se confundir na hora de ver o fundo de clareamento desse cabelo, porque descolorantes azuis, eles camuflam esse fundo de clareamento. Eu vou fazer primeiro o contorno, gente. Já fiz a base, que foi a primeira parte de nuca, né? Que é a parte onde tem mais baby hairs. E agora eu vou para as laterais. Eu gosto de fazer sempre o contorno separado do restante do cabelo, porque essa é uma das partes mais importantes. Aquela parte que quando você joga o cabelinho para frente, você consegue ver aquela dimensão de mecha, você consegue ver aquele diferencial. E eu costumo pegar mechas largas, como você está vendo aí no vídeo. Se você pegar mechas fininhas, esse contorno vai ficar ofuscado, ele não vai aparecer e vai ficar aquele efeito de mecha em touca. Então, para quem não gosta, é bom evitar, viu? E para a gente conseguir esse efeito que eu tô querendo, né, de mechas mais pontuais, mechas mais definidas, o interessante é isso, é que esse cabelo venha a ter mechas mais largas mesmo, que eu quero essas mechas mais largas para dar aquele efeito bem praieiro, aquele efeito de um cabelo chique e elegante. Se você quer aprender de verdade, sem enrolação e com resultados reais, esse canal é para você. Aqui eu te mostro o que ninguém te ensina, técnicas, segredos passo a passo para que você evolua de verdade. Então faz o seguinte agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que vai mudar o seu nível. Então, bora crescer juntos! Agora vamos entrar para uma parte super importante. Vamos lá, já fiz o contorno e agora a gente vai fazer nossa primeira mecha do meio. Preste bem atenção que a gente fez uma forma de triangulação. Fizemos duas nas laterais e uma embaixo. E agora a gente pegou essa ao meio. A gente pegou um triângulo bem ao meio, fez o zigue-zague e separou os topos. Vejam só, na realidade eu estou pegando quase a mecha pela metade. Eu pego esses topinhos aí, vou trabalhar com eles, porque, gente, eu vou precisar um pouco mais de contraste nesse cabelo. Como já puxa moreno iluminado esse loiro, a gente não pode fazer ele descolorir muitos fios. Se eu fizer essa descoloração em grande quantidade, eu vou perder um pouco da sombra, eu vou perder essa área que eu necessito para poder dar o contraste, para ter suporte para essa mecha mais clara. Então, eu sempre deixo uma quantidade boa de cabelo escuro. Mas no decorrer do vídeo, assiste esse vídeo até o finalzinho, que no meio eu vou te entregar um truque que vai dar todo aquele glow para a ponta desse cabelo. Não é que essa ponta aí vai ficar escura não, ela vai ter um clareamento, mas um clareamento mais suave. Percebam outra coisa também, que eu estou aplicando o descolorante do meio para a ponta. Eu não estou aplicando muito próximo da raiz. E entenda outra coisa, sempre eu vou fazendo esse desenho de triangulação. Uma mecha na diagonal na lateral, outra na diagonal na lateral e uma mecha reta no meio. Isso vai fazer com que esse cabelo se misture, dê aquele efeito de um cabelo ultra iluminado. E também, gente,
O porquê que eu gosto de usar essa técnica? Porque ela traz movimento. Ela traz movimento ao cabelo. Quando você solta o cabelo, joga ele para frente, fica aquele cabelo... Vocês vão ver no final como esse cabelo vai ficar incrível. Mas não pula nenhuma etapa, que todas as etapas são super importantes. Então, nessa região de dentro do cabelo, eu não vou trabalhar muito próximo da raiz, como eu já falei, porque não vejo necessidade. Não há necessidade de você fazer isso. Você só vai conseguir um trabalho extra, porque o descolorante próximo da raiz ele vai abrir mais rápido do que as pontas. Aí você vai precisar, antes do tempo, dar uma puxadinha nesse descolorante, secar um pouquinho a raiz e deixar clarear um pouquinho mais a ponta. Então, para que você não tenha todo esse trabalho de fazer tudo isso na parte de dentro do cabelo, na parte de contorno, então eu vou fazer próximo à raiz apenas a parte superior, que é a parte do topo. Mas o restante não, o restante eu vou fazer todo meio e ponta, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então não tem muito segredo, gente, não é tão simples, né? Principalmente para quem é iniciante. Mas é uma técnica que eu tenho certeza que se você estudar ela a fundo, você não tem como errar. Ó, a gente chegou nessa parte superior, a gente vai fazer ela um pouco mais próxima da raiz. Vejam só, sempre varrendo o descolorante para a raiz para trazer aquela suavidade. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês é que quem quer se aprofundar mais ainda nessas minhas técnicas de mecha, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para que você tenha acesso ao nosso treinamento, que é o método ES de mechas. Um método incrível que eu ensino todo passo a passo, bem minucioso, com aulas altamente didáticas. Então, voltando aqui para o vídeo, agora na lateral a gente vai fazer duas divisões. Eu vou dividir aqui da parte alta da sobrancelha, da têmpora. Essa partezinha onde começa a entrada, né? Eu vou fazer essa divisão reta. Em seguida, eu vou fazer 3 zigue-zagues, começando da parte de trás da orelha, pegando lá para frente, lá para a têmpora, na parte frontal do couro cabeludo dela, assim, pegando lá quase perto da divisão que a gente fez. Só você perceber aí como é que eu fiz aí no vídeo. Aí eu não vou tirar a mecha de contraste, eu vou vaporizar toda essa mecha, porque essa parte da frente sempre ela tem muito baby hairs. Então, para que não dê muita sombra, eu vou precisar de pouca sombra, eu quero um contorno mais iluminado, então eu não vou trabalhar muito nessa região dessa forma. O que eu vou fazer? Vou fazer apenas o zigue-zague e vou vir, eu vou iriçar ela e descolorir ela por inteiro. Nessa região eu vou pegar um pouco mais próxima do couro cabeludo, porque eu quero uma mecha mais marcada de propósito. Então essa mecha de contorno ela vai propositalmente ser mais marcada. Em seguida eu vou fazer outro zigue-zague também na diagonal e vou fazer a mesma coisa. Sempre lembrando que nessa região eu costumo fazer de 4 a 3 mechas, de acordo com a quantidade de cabelo que a cliente tem. Aí depois que a gente fez toda essa região aí, a gente vai para o topo. No topo, gente, eu vou pegar 2 mechinhas de franja na diagonal e em seguida eu vou pegar as mechinhas fazendo zigue-zague nessa região de meio e topo. Vejam só, um truque super importante que eu queria deixar para vocês e que eu uso muito é que a primeira mecha você não precisa iriçar muito, é uma mecha fina, então você só vai limpar ela. É uma limpeza bem suave, porque como a gente quer um contorno mais iluminado, se você iriçar muito essa mecha aí, a gente vai conseguir muita sombra na raiz e não vai ficar esse efeito iluminado. Essa técnica é uma técnica americana de fazer a franja dividida em 2, chamada money piece. Mas aqui no Brasil, né, a gente vai fazer dessa forma mesmo, mecha iriçada na frente, 2 mechas. Então, depois que fizemos todas as 2 mechas, né, a gente vai fazer o zigue-zague nas laterais. Gente, observação, tudo que eu falo aqui não é regra. Você pode fazer a mais ou a menos, depende do gosto da sua cliente. Então, as técnicas são adaptativas. Isso é o que eu ensino no meu treinamento. Você vai mesclando as mechas e fazendo com que esse cabelo aconteça de acordo com a necessidade da sua cliente. Terminamos a montagem e agora vem a parte mais importante dessa técnica, fora a montagem. A gente vai começar a fazer aquele efeito de varrer o descolorante com as pontas. E a gente só vai conseguir usando essa escova aqui. Essa escova é uma escova especial da Tangle Teezer. Eu vou deixar aqui um cardzinho aqui para que vocês tenham acesso a ela. Gente, eu comprei essa escova há 8 anos atrás e ainda é perfeita. Ela é ótima porque tem essas cerdas mais grossinhas e ela faz com que a gente consiga varrer esse descolorante com as pontas. Isso é um dos meus segredos para o moreno iluminado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar o papel alumínio e nesse retirado eu não irei tirar o excesso do descolorante. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o restante do cabelo e vou fazer isso.
Vem desembaraçando com o descolorante. Ó, percebam o porquê dessa escova. Ela arrasta perfeitamente o descolorante para a ponta, sem pesar muito no cabelo. Sem tirar o produto por inteiro. Então, não vai tirar o produto daqui e vai conseguir fazer essa varredura que eu estou querendo nesse cabelo. Retiro. Meu cabelinho para cá. Não tirou o excesso do descolorante. E venho penteando. Gente, só lembrando de não levar esse descolorante muito próximo da raiz. Pronto, gente, a retirada ela é da mesma forma que foi colocado. Já tirei aqui as primeiras mechas, fundo de clareamento, ó, altura de 8. E agora eu só estou esperando dar o tempo da segundas mechas, quer dizer que a primeira foi aplicada e a segunda, né? De padrão, eu sempre começo pelo lado esquerdo para que eu não venha me confundir na hora de retirar. O cabelo já foi removido todo o produto, já foi lavado, a gente condicionou esse cabelo, desembaraçamos, agora a gente vai fazer a tonalização. Nessa técnica não há necessidade de vir com tonalizante fazendo esfumado, porque nessa técnica o esfumado já acontece naturalmente por conta da vaporização que a gente fez. Então a gente vai aplicar o tonalizante por inteiro, deixando só 1 centímetro de raiz. Por último, a gente bota na raiz. Como a mecha não está vindo muito da raiz, a gente vai aplicar em todo o comprimento e por último, a gente vai fazer a raiz, aplicar na raiz. Só lembrando que toda a fórmula que a gente está usando está aqui da lateral, ou desse lado aqui, ou na descrição desse vídeo. A fórmula que está sendo usada para poder fazer esse cabelo. Tanto a fórmula do pó descolorante como do tonalizante. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então, a gente vai usar uma coloração para tonalizar esse cabelo. A gente quer abrir um pouco mais desse comprimento, né? Então, vou aplicar a coloração em todo o comprimento do cabelo e, por último, a gente vai aplicar na raiz. Depois de aplicar no comprimento do cabelo inteiro, a gente vem reaplicando, reaplicando, né? E depositando na raiz. Mas quando essa coloração estiver na raiz, a gente só vai deixar um tempo de pausa de 5 minutos. Então, terminou a aplicação, comecei a aplicar por inteiro, vou lá, aplico o cabelo todo, depois eu venho enxaguando primeiro a região da nuca, depois a região do lado esquerdo, que eu sempre começo de padrão lado esquerdo e depois o lado direito. Depois do tempo de pausa, eu fiz uma escova rápida e em seguida, vejam só como ficou lindo esse cabelo liso, antes de eu finalizar com o Babyliss. Então a cliente, ela ficou altamente, assim, sem palavras. Um cabelo estonteante, ela ficou linda, perfeita. Em seguida, eu vou vir com a minha técnica de Babyliss, que eu faço essas ondas, né? Eu gosto de Babyliss com ondas, eu não gosto muito de cachos. Passo o fixador em toda a região dele, em seguida eu venho abrindo com a minha escovinha mágica, que eu amo essa escova da Tangle Teezer. E vejam só como ela solta, como o cabelo fica incrível. Gente, compra essa escova que vocês não vão se arrepender. É sensacional, sensacional mesmo. A gente solta esse cabelo, fica um cabelo espetacular. Dou um jato de fixador em todo o cabelo para que essas ondas venham a fixar e vejam só como ficou lindo o resultado, gente. Esse cabelo dispensa comentários. A cliente ficou assim de uma forma, ela não acreditava que estava se vendo ali naquela imagem, porque fazia muitos anos que ela tinha vontade de fazer essa transformação, não tinha coragem e disse que só iria fazer se fosse comigo. E espero que vocês tenham gostado, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque isso fortalece demais o canal. E se você quer continuar evoluindo e não ficar por trás das técnicas, se inscreva agora e ative o sininho de notificação. Tem muito conteúdo brabo vindo por aí e você não vai querer perder. Estamos juntos e até o nosso próximo vídeo.